Olá, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder estar aí junto com você, participando desse estudo. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar sobre o amor e o conhecimento. Nós vimos que a igreja de Coríntios era uma igreja dividida, uma igreja que tinha uma tendência a partidarismo. Logo nos primeiros capítulos, nós vimos ali aquela questão, quando os coríntios eles falavam, um grupo dizia, eu sou de Paulo, outro grupo, eu sou de Apolo, outro grupo dizia ser de Pedro, e ainda tinha aquele grupo que se achava espiritual em demasia e dizia, eu sou de Jesus Cristo, ou seja, não obedeço homens aqui na terra, eu obedeço somente a Cristo, e com isso nós vemos um problema muito sério que acontecia naquela igreja e que pode acontecer nas nossas igrejas de hoje, que é a insubordinação, a falta de respeito para com o anjo do Senhor que está à frente da igreja, porque os pastores, eles são tidos como anjos do Senhor, eles representam, fazem ali profecia. Quando um pastor prega, ele está profetizando sobre aquela igreja. Por quê? Porque ele está falando ali a palavra de Deus que foi ali ministrada ao seu coração. Pelo menos é isso que a gente espera dos homens sinceros que estão à frente do rebanho. E nós vimos também que a igreja, continuando ali o estudo dos capítulos, nós podemos observar uma questão ali também do jovem que cometia adultério e incesto, e a igreja achava normal. Mas nem todos da igreja achavam normal, tanto é que os da família de Cloe foram levar essa questão para Paulo, para que Paulo tomasse conhecimento. Então não era uma questão assim de que todos estavam de comum acordo, mas volta à questão da espiritualidade em demasia que aqueles irmãos ali sentiam, achavam ter, a ponto de que eles achavam que eles eram tão bons, eles eram tão espirituais que eles podiam passar por cima daquele pecado, que aquele pecado ali não incomodaria, não contaminaria a igreja. E nós continuamos ali o estudo, nós podemos ver também ali várias questões da igreja perguntando a respeito de separação. Na última aula, nós iniciamos uma sessão em que Paulo começa a responder questionamentos dos coríntios para ele. E aqui Paulo vai iniciar uma sessão agora no capítulo 8, respondendo a esses quesitos, ainda a questão de perguntas, mas Paulo vai entrar aqui na questão das coisas que são sacrificadas aos ídolos, ao culto pagão, e o capítulo 8, 9 e o 10º, o capítulo 10, nós vamos ver Paulo respondendo essas questões. O capítulo 8, Paulo vai levantar os questionamentos. Nós vamos ver aqui 4 questionamentos feitos por aqueles irmãos, 4 apontamentos que Paulo vai levantar a respeito do questionamento dos irmãos. E no capítulo 10, Paulo responde diretamente cada um desses quesitos, cada uma dessas questões. Vamos então fazer a leitura desse capítulo 8. Hoje eu estou utilizando a Bíblia sagrada, a Bíblia que eu ganhei da igreja quando fui consagrada ao ministério pastoral, e eu estou usando então a versão Almeida Corrigida Fiel. Nossa leitura estará se baseando nessa versão da Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1, Paulo fala: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.
Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para o meu irmão, para que o meu irmão não se escandalize. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra, pela oportunidade de podermos nos debruçar, Senhor, e estudar aqui com profundidade a Tua palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre, Senhor, a verdadeira aplicação desse texto à nossa vida e no nosso dia a dia. E que, ó Pai, nós não sejamos arrogantes no nosso conhecimento a ponto de ferir aos nossos irmãos. E que também não venhamos, ó Deus, a ser pedra de tropeço, escândalo, fazer com que o irmão mais fraco venha a cair devido ao nosso comportamento. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber o pleno entendimento da Tua palavra, Senhor, e colocar ela em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos e hoje, desde já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele vai tratar aqui, então, agora dessa questão da carne. A gente tem que observar que existem coisas que, a priori, são certas, inquestionavelmente certas, e há coisas que são inquestionavelmente erradas. E que todos sabemos e que não há questionamento com relação a isso. Então, vamos lá. Matar, roubar, adulterar, ferir, são coisas erradas e que sabemos que são erradas. E não há questionamento, fulano matou Beltrano. Mas será que ele está certo? Será que ele está errado? Não existe esse questionamento. Mesmo que ele tenha matado a pessoa num ato de vingança, né, pela pessoa ter feito alguma coisa de errada ou matado algum ente querido seu, ele está errado, porque nós não temos autoridade para sermos juiz e executor de sentença. Nós não somos juízes. Se essa pessoa nos feriu, matou algum ente querido, ela tem que ir para o tribunal, e ainda que a nossa justiça seja muito questionável com relação às penas, não é? Porque eu particularmente acho muitas delas, acho que as nossas penas são brandas demais, mas isso é uma posição minha, isso nem está aqui no nosso questão de hoje. Mas o ponto é que eu quero colocar que não há, mesmo que você mate e revide, a pessoa estaria errada. Matar é errado. Roubar é errado em qualquer situação. Mas roubou para alimentar a família. É errado, irmãos. Não tem justificativa. A gente vai pedir, a gente pode até entender, mas é errado e todos sabem que é errado. O adultério é errado, então nós sabemos as coisas que são erradas. As coisas que são certas, amar ao próximo, ser caridoso, a ajuda. Então, são coisas que você sabe que fazendo elas são certas. Mas aqui existiam algumas questões que
Para nós hoje pode parecer assim, pô, ficar discutindo por causa de carne. E a gente pode não entender, mas eu queria que você, ao estudar a carne, você entendesse qual é a carne na sua vida. Porque todos nós temos questões como essa, que nós vamos perguntar se é certo ou se é errado. Questões que, biblicamente, elas não ficam muito claras, elas não são colocadas de forma pontual. Eu já falei, se você me acompanha em todos os estudos, você com certeza já ouviu falar a história do meu tio, que era líder da União de Embaixadores da Igreja e foi excluído porque estava ouvindo na rádio uma música do Elvis Presley. Então foi excluído o meu tio, foi excluído toda a embaixada. Por quê? Porque aqueles irmãos achavam que isso era um pecado descomunal, estar ouvindo uma música que era uma música tida como música do mundo. Eu lembro que na minha adolescência e quando criança, se uma moça, uma mulher, ela fosse de calça comprida para a igreja, ela também estaria pecando. Era pecado ir de calça comprida, era pecado usar calça comprida. Eu lembro de irmãs questionando, porque meu pai era pastor lá em Japeri e era a última estação, né, da linha do trem, e às vezes o trem ele parava antes, né, ali do terminal, então as pessoas tinham que soltar do trem e, ali na linha, né, sem ter ali o apoio para elas. E as irmãs ficavam questionando, porque aí elas de saia, acabava que ficava mais indecente do que se elas estivessem com uma calça comprida. Mas alguns irmãos achavam que era assim um pecado, mas um pecado muito grande aquelas irmãs irem de calça comprida. Nós temos o exemplo dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, que durante muito tempo as irmãs, elas não podiam cortar o cabelo. Por quê? Porque o cabelo era o véu, então elas também não podiam cortar o cabelo, e se cortasse o cabelo elas estariam em pecado. E essas coisas elas já quebraram. E eu estou sendo até um pouquinho covarde, né, de falar de coisas lá do passado, mas nós vamos falar sim de coisas que hoje são discutidas dentro de nossas igrejas e que nós precisamos ver, irmãos, e entender à luz do que a Bíblia fala, que elas não existe um posicionamento de certo ou errado, e Paulo aqui, ele vai nos esclarecer. E aí, irmãos, é como Paulo mesmo vai dizer, cada um examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu gosto muito desse versículo porque ele nos leva para uma autoanálise. Eu preciso me analisar e entender aquilo que está dentro do meu coração. Então, nós temos questões, irmãos, por exemplo, como a beber vinho, beber cerveja. É pecado? Se é pecado, qual o texto da Bíblia que diz que é pecado? Se você me vier com o texto do controle próprio, né, do domínio próprio, e falar sobre a questão do vício, existem sim pessoas que bebem um gole e entra ali num vício terrível, mas existem pessoas que podem beber socialmente e que não ficam alegres, não faz diferença nenhuma para elas. Se você vier com o texto do domínio próprio, eu vou rebater com você que então a gente também teria que entrar aqui com a questão da glutonaria, que essa sim é muito clara. É muito clara ali na Bíblia, né? Quando diz que o pecado da glutonaria, de comer exacerbadamente. E a pessoa vai e ela come. Ela não tem domínio próprio. Então, a questão do domínio próprio não pode se aplicar somente à bebida. Ela tem que se aplicar também às outras partes da nossa vida. Fato é, irmãos, que a Bíblia não fala o que é certo e o que é errado. A igreja presbiteriana, por exemplo, lá pode-se beber, e dentro das igrejas batistas entendemos como sendo uma coisa que não deve ser feita. Mas quem está certo? A igreja batista ou a igreja presbiteriana? A questão, irmãos, do batismo, por exemplo, se você é chamado para ser padrinho de uma criança
na Igreja Católica, é certo ser padrinho dessa criança? É errado ser padrinho dessa criança? É certo você estar lá e participar do batismo? Ou ainda que não tenha sido convidado para batizar aquela criança, é certo você ir no ato do batismo? Sendo que nós temos consciência de que aquilo ali nada é dentro daquilo em que acreditamos? Então são questões assim. É certo, por exemplo, eu lembro também quando eu era criança, tinha uma música da escola dominical que ela dizia assim: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando, do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Então, trabalhar no domingo, quando nós vivemos numa sociedade em que agora, se você trabalha na parte de venda, se você trabalha no supermercado, se você trabalha no comércio, você vai sim trabalhar no dia de domingo. Você vai ser escalado a trabalhar no dia de domingo. E aí nós vamos dizer que esse pai de família, ou esse jovem, ou essa jovem que está trabalhando, ou essa mulher que está trabalhando e está roubando do Senhor? É determinado que só o domingo é que devemos adorar a Deus? Ou devemos adorar a Deus todos os dias da nossa vida e devemos separar, sim, o dia em que estivermos de folga e dedicar esse dia ao Senhor? Então, como você pode observar, são várias questões que dividem. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que existem tantas igrejas evangélicas? Por que existem tantas denominações? Nós vamos, irmãos, de um extremo ao outro. Nós vamos de igrejas onde é dividido, de um lado sentam as mulheres, do outro lado sentam os homens, até a igreja em que não determina, como a Igreja Batista, onde nós somos livres para a convivência em amor com os nossos irmãos, independente do sexo. Então, são questões que nós precisamos, assim, entender que elas nos dividem, e que elas são passíveis de entendimentos diferentes. E que o fato de eu fazer determinada coisa não me faz melhor do que aquela pessoa quem não faz, e o fato daquela pessoa não fazer não faz com que ela seja mais santa do que eu que faço. Esse é o ponto principal da nossa aula de hoje. É o limite da liberdade. A minha liberdade, ela acaba aonde começa a liberdade do outro. E o fato de eu me sentir livre para fazer determinadas coisas não faz com que o outro que não se sente livre para fazer esteja errado. Deixar de ir à igreja no domingo e ir à praia, é certo ou é errado? Aí você deve encher a boca para dizer para mim assim, claro que é errado, irmã Ana Cláudia. E aí eu pergunto para você, e quando você viaja, você procura uma igreja no domingo? Ou você está de férias e aí tira férias da igreja também? Quer ver uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas, mas que para mim faz muito sentido? Crente tirar folga em dia de feriado de santo. Se a gente sabe que o santo não existe, por que no dia 12 de outubro a gente gosta a beça de ficar em casa? Se é o dia da padroeira do Brasil, em que os católicos estão comemorando ali o dia dela e fazem toda a procissão. Aí você diz, não, mas eu não faço procissão. Sim, mas você está abdicando do trabalho em favor da santa, poderia dizer. Alguns poderiam dizer. Crente, por exemplo, é contra pular o carnaval, mas faz questão dos dias. E não acha errado assistir o desfile da Sapucaí. Mas reclama dos irmãos que vão para os blocos de carnaval. Tá vendo como são, assim, questões que, se a gente for ver, às vezes a gente entra num processo de julgar o outro, sabe? Eu tô aqui, tô dando uma assim, de advogada má. Eu tô levantando as questões, mas desde
Não vou falar não, eu já ia dar um spoiler do final da aula, mas não vou dar não, senão você vai desligar e vai sair aí, não vai mais querer me assistir. Eu estou trazendo à tona todos esses pontos, irmãos, que nos dividem, que nos segregam, que faz com que eu não entenda o meu irmão. E o que eu quero, não é? O meu objetivo, porque toda aula a gente tem um objetivo, e o meu objetivo particular, eu, Ana Cláudia, desejo que ao término dessa aula você consiga entender que o seu irmão não tem que necessariamente ver as coisas do mesmo lado, da mesma forma que você. E que existem coisas que a Bíblia não nos deixa claro. Então, eu preciso optar pelo seguinte: eu sou livre para fazer, eu sou livre para fazer. Agora, como Paulo fala, se eu comer a carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais eu como carne. Esse é um princípio o quê? Do amor. Se isso faz mal àquela pessoa, se aquela pessoa não entende o meu comportamento, a minha atitude, ainda que eu não veja nenhum problema naquilo ali, eu vou sim me abdicar de fazer para que eu não prejudique o meu irmão. Entendeu? Uma coisa assim que eu particularmente, dentro desse versículo, me policio muito. Quando a gente vai nos casamentos, agora tem os coquetéis, né? Aí vem aquelas bebidas todas coloridas, e antigamente eram os coquetéis doces, né? Com leite condensado. Agora a gente vê umas coisas mais coloridas, assim, umas bebidas com os nomes legais. Aí as pessoas vêm e falam assim: não, mas aqui não tem bebida alcoólica. Mas eu, sinceramente, eu não me sinto à vontade. Assim, não me faz falta, e para ser bem sincero, eu ainda fico pensando, isso aí deve engordar a beça. Então eu não quero comer, eu não quero beber aquilo. Não me faz falta. Não me faz falta. E eu penso sim, que se vai, e aí alguém tira uma foto, aí sai lá no Instagram, ainda que eu não poste, aí, nossa, mas a pastora lá, e até dizer que alho não é bugalho e que ali não tem nada alcoólico, como é que eu vou ficar diante dos irmãos? Quantas pessoas podem ser escandalizadas ao me ver ali com um copo daquele na mão? Então, são coisas que, assim, a gente tem que pensar. E aqui, e esse capítulo aqui, ele vai nos conduzindo gradativamente ao capítulo 13 de 1 Coríntios, que é ali a supremacia do amor. E a gente vai ver que tudo isso, irmãos, está envolvido o quê? O amor, a consideração e o respeito pelo próximo. Então, vamos dar uma batida rápida aqui nos versículos, porque já explicamos bem, né, o contexto. Paulo, olha a forma como Paulo vai falar, olha. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, toda a igreja sabia. O que toda a igreja sabia? Que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Aqueles irmãos se achavam por demais conhecedores do cristianismo, por demais conhecedores ali da Bíblia e do que existia de Bíblia naquela época. E isso chegava ali às raias da arrogância. Entendeu? Ficava ali. Paulo, então, ele começa o capítulo em que ele vai tratar dessa questão, né? E aí você não pensa na carne, mas você pensa em todos os pontos que eu levantei logo no início da aula. E Paulo começa falando, olha, todos nós sabemos que o amor incha, ou seja, a pessoa fica cheia, fica inflada, fica igual um pavão. Quando nós achamos que somos conhecedores, irmãos, que somos mais conhecedores de alguma coisa do que outros, que somos os detentores da verdade, vira uma arrogância, nossa, nós ficamos insuportáveis. E Paulo vai falar, o conhecimento incha, mas o amor, ele edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, quando nós achamos que já temos o conhecimento de alguma coisa, observe, porque nós ainda não sabemos como convém saber. Ainda está faltando ali o conhecimento. E aí Paulo vai dizer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Existe na versão Shed, né, da Bíblia Shed, ele vai falar que a gente pensa conhecer Deus. A gente pensa ter ali o conhecimento, saber quem é Deus.
Mas mais importante do que nós conhecermos Deus é sermos reconhecidos por Deus. Porque uma coisa, irmão, é eu chegar e eu falar assim, eu conheço, vamos pensar numa pessoa importante, né? Então vamos lá, vamos pensar no presidente da República. Eu vou chegar e eu vou dizer assim, não, eu conheço o presidente da República. Eu já participei de almoço em que o presidente da República estava presente, né? Eu já estive em diversas situações com ele, mas ele é um homem público, um homem internacional que conhece muitas pessoas. Então, será que o importante sou eu conhecer ele ou ele me conhecer? Olha a diferença entre eu dizer eu conheço o presidente da República e o presidente da República dizer assim, não, eu conheço aquela pessoa. E é isso que Paulo está falando com relação a Deus. Mais importante do que você se arrogar a dizer que conhece Deus e conhece a vontade de Deus e conhece aquilo que para Deus é importante, que sim, é uma busca constante que devemos ter em nossa vida, conhecer Deus e cada vez nos aperfeiçoarmos mais no conhecimento de Deus. Essa é a busca do cristão, é por isso que estamos aqui estudando a palavra de Deus, para buscarmos a estatura do varão perfeito, mas mais importante do que eu, conhecendo alguma coisa, me arrogar a dizer que conheço a Deus, é Deus me conhecer. E aí é profundo, porque Ele não me conhece só no externo. Ele conhece, Ele sabe de mim coisa que nem eu mesmo sei. Porque existem coisas que eu faço e eu fico me perguntando, mas por que eu fiz isso? E Deus sabe. Deus sabe aquilo que vai no íntimo do meu ser. E aí Paulo vem no versículo 4. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, ou seja, é do conhecimento de toda a igreja, que o ídolo nada é. Que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Ora, irmãos, pensa bem. Se não existe outros deuses, se os deuses eles são feitos pelas mãos dos homens, eles são de barro, de madeira, de ouro, de pedra, de qualquer concepção, mas ele é feito por mãos humanas e como diz o salmista, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, né? Tornem-se iguais àqueles que o fazem. Se eu sei que eles não têm, que eles não ouvem, que eles não falam, qual é o problema? Paulo está dizendo aqui, qual é o problema? Nós sabemos que só existe um Deus. Aí ele vai dizer, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, é a ideia, né? A gente poderia citar alguns do Supremo, que se acham superdeuses, não é? Deus dos deuses, mas tudo bem. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então Paulo está deixando claro aqui, antes de entrar na questão realmente ali, que é a cerne da pergunta, Paulo está esclarecendo o quê? Os deuses nada são. Porque eles são feitos de madeira, de barro, de pedra, né, de bronze, de ouro. Eles têm boca, mas não falam, não têm ouvido, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Não, acho que eu estou até acrescentando mais ponto aí nos sentidos do santo. Né? Mas, enfim, ele tem os sentidos, mas ele não consegue fazer uso dos sentidos. E Paulo está falando que tem também aquelas pessoas que aqui na terra e lá no céu se acham verdadeiros deuses, mas nós, enquanto igreja, a igreja de Corinto e a igreja dos dias de hoje, sabemos que eles não são deuses. E eles não têm poder, não têm autoridade sobre nossas vidas. Por quê? Porque vivemos para Cristo. Há um só Deus, um só Senhor de nossas vidas. E é isso que ele está falando. Mas aí, olha o versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, irmãos, os ídolos, eles nada são. Mas
Eu já ouvi falar de diversas pessoas assim, né? Eu lembro que na minha infância, uma vez uma tia minha, né, minha tia mais nova, ela foi lá e ela comeu um doce de São Cosme e Damião. Aí depois minha tia, né, rolava lá que minha tia tinha ficado, né, passando mal, com alguns probleminhas lá e teve que ir procurar uma igreja para poder se cuidar. Faz sentido, irmãos? Se o ídolo nada é, teria poder dos demônios entrarem no corpo de alguém porque a pessoa comeu o doce de São Cosme e Damião, comeu um doce que foi sacrificado ao ídolo? Isso não faz sentido, irmãos. Isso é uma coisa da mente humana. Por quê? Porque o ídolo nada é. O ídolo nada é. A pessoa comprou aquilo ali na loja, a pessoa colocou no saquinho, a pessoa ofereceu aquilo ali para o santo. Mas o santo é o quê? É apenas uma imagem. É isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo está deixando claro que algumas pessoas, sem ter esse conhecimento de que o ídolo é apenas uma imagem, tendo vindo recentemente, né, são neófitos, pessoas que recém-convertidas, pessoas que não têm o aprofundamento espiritual, então elas acham que aquilo ali sim tem poder. Pessoas supersticiosas, que têm medo do gato preto, que não passa embaixo de escada. Já viu crente supersticioso? Tem. E aí você vai dizer que aquela pessoa ali, deixa de ser bobo, você é burro. Nós precisamos ter o quê? Carinho para caminhar com aquela pessoa. E Paulo está falando aqui, olha, nós sabemos que nada é, mas algumas pessoas que ainda são novas, ainda não têm um aprofundamento espiritual, comem dessas coisas sacrificadas aos ídolos e isso faz muito mal para elas. Por quê? Porque elas comem com a consciência de que o ídolo ainda existisse, ainda sem ter o pleno entendimento de que aquilo ali é uma obra humana feita por homens e que a autoridade, o poder e a existência real de Deus só está em Deus. Só existe um Deus. E ele vai falar aqui, olha, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, Paulo está esclarecendo aqui que isso não é uma questão moral, irmãos, não tem. Se você come, tá bom, comeu, se você não come, tá bom, não comeu. Não vai fazer diferença. E aí... Desculpe, irmãos, mas eu preciso entrar em determinados pontos. Porque aí tem crente que vai dizer assim, não, eu não como doce de São Cosme e Damião. Enche a boca para dizer que não come o doce de São Cosme e Damião. Mas vai para a festinha de São João. Ah, não, a festa de São João é folclórica. Olha, irmãos, espera aí, é festa de São João. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Se você tem consciência de que ir na festa de São João não tem nada demais, porque o São João não existe, então eu como realmente porque considero que são comidas folclóricas, comidas da época, e eu não vejo nada demais em comer. Sim, eu como docinho lá porque eu sei que o Cosme e Damião não existe, não vejo problema nenhum em comer. Mas pare e observa. Se você não está sendo escândalo para as pessoas que não conhecem, não tem esse entendimento que você tem e está te vendo ali com um saquinho de doce de São Cosme e Damião ou participando de uma festa junina e comendo ali daqueles alimentos. Pare e observa. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, o fato de nós estarmos nesses lugares pode levar com que uma pessoa, um crente novo, olhe e fale assim, lá, não tem nada demais não, eu vou. Só que ele vai lá e come e depois ele fica ali achando que ele cometeu o maior de todos os pecados porque ele comeu aqueles alimentos. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, ou seja, porque você é
poderoso, porque você é power. Você pode comer tudo, você pode fazer tudo, e aí as pessoas que são fracas acabam perecendo, ou seja, pelo teu conhecimento o fraco perece. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Observe, irmãos, que a gente acaba entrando aqui numa armadilha, porque eu me acho forte, eu acho que eu posso comer, eu acho que eu posso sim participar de determinadas coisas, então eu tô lá de boa participando daquilo ali, aí uma pessoa, um neófito, um novo crente, alguém que está iniciando no cristianismo, vê aquilo ali, é influenciado a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, mas ele ainda não tem o conhecimento, então ele fica achando que ele está pecado, aquilo ali induz ele ali ao erro constante, a um erro maior, ou a mesmo a duvidar da fé dele, enfim. E aí Paulo vai dizer que quando nós fazemos isso, nós acabamos pecando contra Cristo. Então você de fato fez uma coisa que a Bíblia não entra no detalhe se é certo ou se é errado. Mas você foi lá e fez. O fato de você ter feito determinada coisa fez com que o irmão caísse. Então você ali é responsável, porque o seu comportamento levou aquela pessoa ali ao erro. E aí você então pecou contra Cristo. E aí Paulo encerra dizendo, olha, se a comida escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. E é isso, irmãos, é como ele vai falar lá em Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, nada disso se aproveita. Você pode ter o conhecimento, você pode ter toda a liberdade que Cristo nos deu para fazer aquilo que você entende como sendo certo, né, dentro daquilo que não está esclarecido, dentro desses exemplos que nós demos, mas se isso escandaliza o outro e você pode evitar e você não faz, você acaba incorrendo num grande erro. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que Ele possa estar completando aquilo que eu não sou capaz de transmitir aqui para os irmãos, e que essa aula sirva, né, para o nosso crescimento e o nosso engrandecimento. Se eu falei alguma coisa que te feriu, peço desculpa, né, em termos de entendimento, se você aí ficou em dúvida com relação a alguma coisa, por favor, me procure, que nós teremos todo o prazer de estar esclarecendo. Obrigada.